Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Tia Ariane aqui agora para iniciar a segunda parte aí dos nossos conteúdos de ciências, tá certo? A gente vai finalizar o livro 1 hoje, no capítulo 5. Vamos estudar um pouquinho sobre as tecnologias e os sentidos humanos, tá bom? A partir de agora eu vou dar essa ajudinha pra tia Luciana e pra tia Kézia com vocês, tá bom? E aí as nossas aulas da quarta-feira serão videoaulas, tá ok? Então, hoje nós vamos estudar ciências, a tecnologia e os sentidos humanos, no capítulo 5, e vamos estudar geografia, que será a nossa próxima aula, tá certo? Então, vamos lá. Nós vamos iniciar na página 88, mostrando aí muito além dos sentidos. Nós vamos falar um pouquinho além dos nossos sentidos. Nós temos 5 sentidos, né? Olfato, gustação, tato, visão e audição, tá certo? E aí nós temos aqui, nós vamos falar um pouquinho além dos sentidos da gente, né? Quando a gente sofre algum tipo de doença, algum tipo de acidente, a gente acaba por perder aquele determinado sentido, né? Ou então a gente acaba por perder algum movimento de parte do nosso corpo, algum membro. E aí nós temos que recuperar, reaprender a utilizar aquele sentido de outra forma, né? Então vamos lá. Você já imaginou como deve ser a vida das pessoas que não ouvem, não enxergam ou não possuem um dos membros? Nós sabemos que essas pessoas elas têm algumas limitações a mais que nós, né? Que somos perfeitos, como a gente chama, né? Que não tem nenhum tipo de deficiência. E aí o que acontece? Muitas dessas pessoas elas sofrem algum tipo de discriminação, não têm o suporte necessário nas ruas, em estabelecimentos. Muitas pessoas que são cadeirantes, que são as pessoas que precisam usar cadeira de rodas, tem locais que não são acessíveis. Então tudo isso se transforma, né, em alguns problemas que essas pessoas passam ao longo da vida, tá? Hoje em dia a tecnologia já vem bastante avançada. E com a tecnologia avançada, a maioria das pessoas conseguiram próteses praticamente quase iguais ao membro que eles perderam. Hoje em dia nós temos alguns tipos de próteses de ouvido que fazem com que a pessoa escute novamente, próteses que são para membros superiores e inferiores, né, braços e pernas, mãos. Tudo isso hoje em dia é capaz da tecnologia fazer pelo ser humano, tá certo? E aí nós temos aqui alguns exemplos de pessoas que se destacaram mesmo com suas deficiências, tá certo? Paulo Eduardo, mais conhecido como Pauê, perdeu parte das 2 pernas em um acidente quando tinha 18 anos. Mas essa situação não interrompeu a sua trajetória no surf, que ele praticava desde os 11 anos. Pauê decidiu continuar a surfar e ainda praticar outros esportes profissionalmente. Desde então, além de vencer vários campeonatos mundiais, muitos títulos de triatlo, em 2002 venceu o campeonato mundial e em 2003 levou o bronze no Pan-Americano. É pentacampeão brasileiro e tetracampeão internacional. O Parapan-Americano, ele é como se fosse as Olimpíadas das pessoas que têm deficiência, tá certo? Que possuem algum tipo de deficiência. E aí eles competem, né, uns contra os outros, de acordo com cada modalidade e as suas deficiências, tá certo? Outra pessoa que se destaca no mundo dos esportes é o nadador Daniel Dias. Ele nasceu sem uma parte dos 2 braços e de uma perna devido à má formação fetal. Mas essa deficiência não o impediu de ser o maior medalhista da natação masculina nas Paralimpíadas de que participou. São 24 medalhas ao todo, sendo 14 medalhas de ouro. Ele já venceu várias competições, né? E muitas dessas competições, essas medalhas que ele tem foi nas Paralimpíadas, tá certo? Que são as Olimpíadas dessas pessoas. O Stevie Wonder, que é um cantor estadunidense, né, que ele nasceu nos Estados Unidos, ficou cego poucas semanas após seu nascimento devido a complicações no parto. Ainda criança, ele já demonstrava talento musical e aos 13 anos lançou seu primeiro sucesso. Ele coleciona 25 estatuetas do Grammy Awards, que é o grande prêmio, né, da música lá nos Estados Unidos, tá certo? Então, assim, mesmo com a deficiência, mesmo com as pessoas limitando, né, quem tem deficiência, as pessoas conseguem viver uma vida normal, conseguem trabalhar, conseguem se sobressair da mesma maneira, tá bom?
E aí aqui no nosso livrinho, nós vamos para a página 90. E nós temos aqui falando um pouquinho sobre a deficiência auditiva. A deficiência auditiva você pode nascer com ela, né? A maioria das deficiências você pode já nascer com ela ou adquirir ao longo da vida. Como é que a gente pode adquirir uma doença no ouvido ao longo da vida? Escutando sempre música muito alta no fone de ouvido, trabalhando em locais muito barulhentos, sem a proteção adequada, né? A gente precisa de uma proteção adequada. A gente precisa falar num tom baixo, não precisa gritar quando a gente está perto de outras pessoas. Então, todos esses tipos de barulhos que são muito altos aos nossos ouvidos são muito sensíveis. E tudo que é muito alto vai prejudicar o ouvido da gente, tá certo? Vai dar algum tipo de doença, algum tipo de problema. Então, assim, é importante que a gente tenha sempre esse cuidado com os nossos ouvidos, tá bom? Aqui no livro de vocês, nós temos exemplos de quando as pessoas trabalham expostas a ruídos muito altos sem utilizar os equipamentos adequados ou quando elas escutam música com volume alto durante muito tempo. Então, nós temos aqui abaixo uma lista que mostra as profissões que mais podem causar perda auditiva nas pessoas, se elas não tiverem com as proteções adequadas, tá? Tripulação de voo, por conta do barulho das turbinas do voo, né? Faz muito barulho, muito barulho. Músicos e profissionais de áudio, que precisam estar o tempo inteiro escutando músicas e eles têm que estar o tempo inteiro com o ouvido muito aguçado para poder escutar as notas. Profissionais do trânsito, motoristas de ambulância, engenheiro e operário, dentista, enfermeiro, trabalhador de construção, mineiro e motorista de caminhão. São as 10 profissões que estão mais sujeitas a terem problemas de audição por conta dos ruídos altos, né? Que eles ficam o tempo inteiro escutando ao redor. E aí aqui no livro de vocês, na página 91, nós temos aqui os equipamentos que vão proteger sobre as nossas perdas auditivas, tá certo? Você vai marcar o X no item B e no item A você vai citar uma característica comum a todas as profissões. O que é que todas essas profissões aqui, que a tia mostrou da lista, né? Nessa página aqui, ó. Dessa lista. O que é que todas elas têm em comum? Tá certo? E aí você vai anotar. E no item B vai marcar a proteção. Proteção do ouvido da pessoa quando ela trabalha nesses locais, tá certo? Parece muito com um fone de ouvido, porém é como se fosse um tampão para evitar que o barulho externo, o barulho daquele local, entre nos ouvidos da pessoa, tá? Tecnologia, ciência e deficiência auditiva. No passado, não existiam escolas para as pessoas surdas, nem equipamentos para ajudá-las a escutar. Hoje em dia, nós temos já escolas apropriadas. Em Fortaleza, tem escolas apropriadas que ajudam as pessoas que têm deficiência auditiva, tá certo? A maioria das pessoas que têm deficiência auditiva, elas podem utilizar um aparelhinho no ouvido que ajuda a escutar os barulhos, né, que está ao nosso redor. Ou podem fazer cirurgia, tem alguns casos que conseguem resolver com cirurgia. Ou então eles podem se comunicar pela língua dos sinais, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, tá certo? Aqui no livro de vocês, nós temos aqui o Ludwig Beethoven, que é considerado um dos maiores compositores de músicas clássicas de todos os tempos. Além de seu talento para a música, a história de Beethoven também chama a atenção porque várias de suas composições foram feitas quando ele estava completamente surdo. Como ele era músico, então ele precisava muito do ouvido. E aí, com o tempo, ele ficou surdo, completamente surdo. E ele compôs milhares de músicas, né? Músicas maravilhosas, músicas clássicas. E até hoje são conhecidas, muitas músicas bem conhecidas. No passado, existiam aparelhos que direcionavam o som do ambiente para as orelhas. Eles eram chamados de trombetas. A ponta mais fina ficava próxima a uma das orelhas e a mais larga ficava virada em direção à fonte sonora. As trombetas funcionavam? Aqui nós temos na página 93 um experimento que você pode estar fazendo aí em casa, tá certo? Tem o passo a passo e você vai fazer o experimento e colocar aqui a resposta das questões depois que você fizer o experimento, tá certo? Na página 93. Na página 94 e 95 nós vamos falar dos aparelhos auditivos e da língua de sinais, que é a Libras, tá bom? Língua Brasileira de Sinais. Muitas pessoas, até mesmo quem não tem problema de audição, aprende Libras para poder se comunicar com outras pessoas
que possuem algum tipo de deficiência auditiva, tá certo? O aparelhinho que tá mostrando aqui na página 94 para vocês é um aparelhinho de ouvido, né? A pessoa acopla ele aqui no ouvido. Muitos deles são provisórios, você pode tirar e colocar na hora que quiser. E aí você consegue escutar melhor, tá certo? Ele transmite o som do ambiente pro seu ouvido e aí você consegue escutar melhor. Já a língua de sinais é para as pessoas que não conseguem escutar, né? Muitas pessoas não conseguem escutar, não conseguem, mesmo com a ajuda do aparelho, não conseguem se comunicar. E aí eles utilizam a língua de sinais. A língua de sinais são os gestos que a gente faz com a mão, tá bom? A tia sabe algumas letras, né, do alfabeto de língua de sinais. A tia vai mostrar pra vocês, tá? Vou fazer o meu nome pra vocês, ó. A, essa aqui é a letra A. Essa aqui é a letra R, de Ariane, né? I, A, N, E. Ariane, tá certo? E aí a gente temos vários tipos de sinais, oi, temos boa noite, temos vários tipos de sinais que a gente utiliza na língua brasileira de sinais para se comunicar. E no livro de vocês, na página 95, tem todo o alfabeto completo. Tem A, B, C, D, E, F, tem vários, tá? Tem todo o alfabeto. E aí vocês podem dar uma olhadinha na língua de sinais. A tia vai mandar pra vocês o vídeo que tá mostrando aqui da questão 1 pra você responder a página 95, tá? Após assistir o vídeo, escreva como os surdos se sentem em relação à própria deficiência e como gostariam de ser tratados pelos ouvintes. E aí você vai escrever aqui na página 95, tá bom? A tia vai mandar esse vídeo pra vocês. Na página 96, nós temos aqui um pouquinho agora sobre a deficiência visual, que é quando a gente não consegue enxergar direito, né? Mesmo eu que uso óculos, eu tenho uma deficiência visual. Se eu tirar o óculos, a tia não enxerga. É muito ruim a visão e não consegue enxergar direito. Então é uma deficiência visual, um tipo de deficiência visual. Não chega a ser a cegueira, porém, se não tratar, né, se não cuidar, não usar o óculos, não fizer algum tipo de cirurgia, pode levar à cegueira, tá certo? Então, assim, a deficiência visual é a perda parcial ou total da visão. Quando a gente tem a perda parcial ou total da visão, a gente fica sem enxergar direito, né? E muitas pessoas têm a ajuda de vários tipos de tecnologias hoje para poder enxergar. Nós temos aqui o alfabeto em braille. O alfabeto em braille, ele é bolinhas em alto relevo, que a gente consegue sentir passando a mão. E aí a gente consegue descobrir todas as letras. Cada letra tem aqui, ó, um pontinho, tá certo? Cada letra tem os seus pontinhos no local certo. E aí as pessoas que têm deficiência visual, eles já sabem quais são aqueles tipos de letras. E aí já tem aqui todo o alfabeto montado, como se fosse também um alfabeto de Libras, né? Cada letra tem um sinal, tá certo? E aí, muitas pessoas, elas utilizam o alfabeto ou utilizam o cão-guia, que é um cachorro que ajuda a pessoa, né, que tem deficiência visual, a se locomover na cidade. Ou então também uma bengala. Muitas bengalas hoje em dia, a gente já pode ver que são mais sofisticadas, né? Tem algumas que emitem sons, tem vários tipos de tecnologia diferente hoje em dia. E aí nós temos aqui uma atividade que é para fazer em equipe. Nós não vamos fazer agora, na página 99, tá certo? Nós vamos fazer em sala. Na página 100, nós vamos falar mais um pouquinho sobre tecnologia e ciência na deficiência visual, tá? Nós temos aqui também mostrando a acessibilidade das ruas para ajudar as pessoas que passeiam com cão-guia ou com bengala, né? Aqui na rua, vocês estão vendo que tem um tapetinho vermelho, ó, bem aqui nessa foto. Esse tapetinho vermelho, ele é em alto relevo. É para a pessoa saber que ali é a calçada, que ele está passando por aquele determinado local. Vai saber onde é que a calçada termina, porque tem a divisóriazinha no cantinho da calçada. E aí, a pessoa que tem deficiência visual já sabe daquele tipo de
indicação. Então ele vai ter que tomar cuidado, tá certo? Ele já vai tomar cuidado, ele já tá sabendo, então ele já vai tomar cuidado. Essa é uma das tecnologias que a gente tem hoje para poder ajudar as pessoas com deficiência visual. O cão guia, né, que a tia falou, que é o cachorrinho que tem vários comandos, eles aprendem vários comandos para poder andar com as pessoas na rua. Eles sabem a hora de atravessar a rua, a hora de parar, sabem onde levar a pessoa por cima de qual calçada, de desviar dos obstáculos. Eles aprendem tudo isso, tá certo? Nós temos também muitos aplicativos que permitem que no celular, né, quem tem algum tipo de deficiência, que não é a cegueira total, pode enxergar os aplicativos, os textos. Nós temos a lupa no celular da gente, que ele aumenta o tamanho das letras e aí a pessoa consegue enxergar melhor, tá certo? Nós temos vários tipos de aplicativos. O GPS, ele funciona como um posicionamento global, né? A pessoa sabe para onde ir. Ele te indica a direção onde ir. E como ele tem a voz falando, a gente pode adicionar a voz do GPS, aí a gente pode ligar e ele vai te dizer o caminho a seguir, tá certo? Na página 102, nós vamos realizar atividades, tá certo? E na página 103, nós vamos falar mais um pouquinho sobre os recursos tecnológicos para deficiências relacionadas ao tato. Muitas pessoas que perdem, né, algum tipo de membro, eles conseguem as próteses, que hoje em dia estão cada vez melhores. As próteses, elas servem para nos ajudar as pessoas a ter mobilidade com as mãos, com as pernas. E essas pessoas voltam a fazer vários tipos de atividades que não conseguiam mais fazer antes, né? Dançar, correr, pular, várias coisas, né? Próteses bem flexíveis, algumas com bastante sensação já estão sendo produzidas. Então, nós temos hoje em dia uma gama de coisas que facilitam a vida das pessoas que têm deficiência, tá certo? E aí nós vamos responder a página 104 para finalizar esse capítulo 5 de ciências, tá bom? Sobre as deficiências. E a tia vai enviar para vocês o link do vídeo que tem para a gente responder a questão 1 sobre o deficiente auditivo, tá certo? Agora nós vamos para a nossa aulinha de geografia.